noite, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. O objetivo da mensagem nessa noite: apresentar que a verdadeira humildade é exaltada diante de Deus. Deixa falar devagar. A verdadeira humildade, a verdadeira humildade é exaltada diante de Deus. Esse é o nosso objetivo nessa noite. Hoje veremos o capítulo 1, versículo 26 a 38. A história se segue. A história da narrativa da predição do nascimento do arauto. Lucas, o autor desse relato, ordena os fatos históricos de forma sistemática, passando a narrar agora o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Lembra que no sermão passado o nosso assunto foi a gestação e a gravidez de Isabel, o precursor de Jesus chamado João Batista. Daqui a pouco a gente vai ler o nascimento desses dois. Mas estamos ainda na história em que o anjo Gabriel vai a duas mulheres e ali anunciar de forma sobrenatural o nascimento do maior profeta e o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história hoje que Lucas vai descrever, Lucas que era um homem de Antioquia da Síria, Lucas que teve estreitos laços firmados em Filipos, seu interesse ali em Antioquia é evidente à luz das Sagradas Escrituras. Possivelmente Lucas estava naquele índice de líderes da igreja de Antioquia. Ele vai trazer para nós de forma tão assim profunda, evidente, como diz em Atos 16:12, que fora a sua cidade adotiva, a cidade de Filipo, aonde ele coloca-se à disposição do apóstolo Paulo e passa a seguir o apóstolo Paulo, e agora sendo um discípulo também, pregador da palavra de Deus. Quando lemos o capítulo anterior, do versículo 5, ou melhor, quando lemos os versos anteriores, porque nós estamos no mesmo capítulo, quando lemos os versículos anteriores, do versículo 5 até o versículo 25, aprendemos lições práticas com a esposa de Zacarias e também com Zacarias. Ambos eram levitas, ambos eram especiais diante do Senhor, ambos buscavam o Senhor em adoração, ambos esperavam do Senhor um milagre. E a tese do domingo passado foi: existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, porque os justos aos olhos de Deus, sendo ainda imputável ao próprio Senhor Jesus Cristo, a justiça enaltecida aos olhos de Deus, são aquelas que nós obedecemos os mandamentos e estatutos do Senhor, as ordenanças do Senhor, em que ampliamos a lei moral de Deus e que aplicamos em situações vivenciais. E por fim vimos que nem o ceticismo em que colocou Zacarias mudo, estamos ainda com Zacarias mudo, sem falar, pôde aplacar a alegria, o regozijo, o contentamento e o milagre de Cristo sobre a vida de Isabel, uma mulher idosa que já não podia gerar filhos e gerou um filho do sexo masculino. História passada. Hoje, o nosso resumo é: o ser humano é inteiramente passivo até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Pastor, me explica esse resumo. O que o senhor está falando? Eu estou falando que você, que eu, que nós, que a humanidade, que o povo, ele é passivo diante de Deus. Que o povo, ele é inteiramente passivo até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Até que algo dentro de você,
aconteça proveniente do Espírito Santo. Você que estava morto em seus delitos e pecados, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, passamos agora a ter vida através do Espírito Santo. Mas até o final você vai entender com mais lateralidade e profundidade o que nós estamos falando aqui. A exposição, irmãos, do versículo 26 ao versículo 38, traz para nós muitas informações. Eu espero que você comece agora a degustar de uma grande refeição. Todos nós fomos convidados nessa noite para um grande banquete espiritual. A sua alma agora começa a alimentar desse alimento do pão vivo que desceu dos céus, da palavra de Deus que desceu dos céus. Então, se nós vamos a um banquete, se nós vamos a uma refeição, nós temos a entrada, depois nós temos o prato principal, depois nós temos a sobremesa. Então você está ainda na entrada. Calma. Tem gente que vai num banquete, no almoço, no jantar, e a entrada se torna o prato principal. Aquele petisco passa a ser, né, irmãos, a base da alimentação. Enche a barriga com o petisco. E quando vem o prato principal, não tem mais apetite. Então você está ainda na introdução do seu banquete. Calma, vamos devagar. E a introdução, meus irmãos, está dos versículos 26 ao 27. Olhe esse texto. Não tire os olhos desses versículos. E veja que no sexto mês, a nossa história do Evangelho começa na vida de Maria ao sexto mês, porque até o quinto mês nós temos a história de Isabel, que está quieta, que não falou nada para Zacarias, que não saiu de dentro da sua casa, e o menino João está sendo gestado, e a barriga está crescendo no procedimento natural do quinto mês, e Isabel está bem quieta. Isabel não abriu a sua boca e não falou nada. Agora no sexto mês, o anjo Gabriel vai agora para uma cidade tão pequena, para um lugar tão humilde. Ele vai olhar uma pessoa muito humilde, uma Maria muito humilde. Maria não tinha sobrenome, Maria não tinha sangue especial, Maria não era diferente das outras moças, mas Maria tinha algo diferencial, porque o anjo foi, veja o versículo 26, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Era o sexto mês de gravidez de Isabel. O mesmo anjo Gabriel que havia anunciado o nascimento de João, agora é enviado à cidade de Nazaré, numa aldeia da Galileia, uma pequena aldeia que ficava situada ao extremo sul da cadeia montanhosa do Líbano, e foi essa aldeia que Gabriel foi enviado, porque ali vivia alguém de nome Maria. Você conhece alguma pessoa que chama Maria? Eu não sei. Tem muitas pessoas que chamam Maria, mas é especial este nome. Então você tem aquela Maria pacificadora, paciente. Você tem aquela Maria das dores, que é vista como uma mulher perseverante nas suas dores, nas suas lutas. Você tem Maria de todo tipo. Mas a Maria aqui era virgem, prometida em casamento a um homem chamado José, era alguém da casa de Davi, era alguém que a sua história vai evoluindo na cidade de Nazaré. E as pessoas, quando lê lá Lucas, nós vamos passar Lucas 2, 4, 39, 51, 46, 16, e também nos evangelhos sinóticos, Mateus 2, 23, 4, 13, Marcos 1, 9, João 1, 45, Maria, ela é mencionada como sendo o nome de uma virgem. Era uma jovem que já estava com seu noivado prometido, jovem que ainda não tinha cometido nenhum ato amoroso, mas
Maria aqui traz a característica de ser uma jovem virgem. Era isso que o distinguia esta mulher das outras mulheres. Aliás, a Bíblia trata de muitas Marias. A gente estava brincando aqui, mas você tem a própria mãe de João Marcos, chamava Maria, Atos 12, versículo 12. Você vai ter a Maria de Betânia, Lucas 10, 42. Você vai ter a própria mãe de Tiago e José, chamava Maria, que parece ter sido esposa de Cleópatra. E a mais famosa depois da mãe de Jesus, sem dúvida, é a Maria Madalena. Ela é bem citada, é bem famosa. Então, assim como Zacarias, até no tempo de Maria, Maria era um nome comum. Mas quando nós chegamos, irmãos, do versículo 28 a 38, veja aí, a gente está indo para o prato principal. Do versículo 28 ao versículo 38, dê uma olhada, uma lida com seus olhos aí. Nós temos um panorama dos relatos que se seguem no diálogo entre Gabriel e Maria. Então Gabriel chega lá: Maria, eu quero dizer para você, versículo 28, que você é graciosa. A saudação do anjo no versículo 28 é algo muito importante. Então, o anjo aonde estava diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria, você é favorecida. No versículo 29 há um temor e perplexidade. Olha o versículo 29. Ela assusta, ela perturba-se, ela põe-se a pensar no que aquele anjo queria falar. No versículo 30 a 33, as palavras do anjo são tranquilizadoras. A promessa de que Maria conceberia e daria à luz um filho muito especial. Versículo 30 a versículo 33. A explicação vem logo a seguinte, no versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como será isso? A explicação solicitada por Maria, uma vez que ela não estava vivendo com o seu marido ainda, é de entender, portanto, a sua condição atual era impossível dela ter um filho. Mas eu ainda estou com aquela pergunta de domingo passado. Eu quero que você responda: há alguma coisa impossível para Deus? Se uma mulher de 84 anos gestaria um filho, uma virgem, sem nunca ter tido contato, também gestaria um filho. Há alguma coisa impossível para Deus? Versículo 35 a 37, a consoladora resposta do anjo. Eu sei que você está perguntando, mas como é que se daria isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Espírito te envolverá com sua sombra, e por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É dessa forma que se daria o nascimento do Senhor Jesus Cristo. A corajosa expressão sincera e rendição depois que o anjo se vai está no versículo 38. Leia, por favor, o versículo 38. Vamos ler juntos. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Que expressão corajosa que nós precisamos entender. E que o verso 28 parece trazer a expressão da luz, ou seja, um amigo muito familiar ou vizinho entraria pela porta para trazer ali uma grande notícia. A Vulgata Latina, que é uma versão, ela no versículo 28, volte lá os seus olhos para o versículo 28, onde diz assim: entrando o anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida. A Vulgata Latina, ela traduz da seguinte forma: muitíssima favorecida, plena favorecida, no sentido singular e indivisível de alguém
que havia recebido a maior graça que poderia haver, que era sustentar no seu ventre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, você viu o panorama desses versos. Você começa a entender aqui a simetria que há. Versículo 31 ao versículo de número 33, lemos: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com nenhum homem algum. Esses pensamentos simetricamente ordenados constituem dentro desse texto, e eu queria que você pudesse olhar para esse texto e circular ou marcar esses dois versículos, porque aqui dentro dessa história, dentro desse contexto, está o clímax dessa pequena história narrada pelo anjo, daquilo que estaria acontecendo. E aqui nós temos uma pequena série de 3 linhas simétricas, segundamente acentuada a primeira, e a terceira fortalece a primeira e a segunda. Quais são essa simetria? Observe o versículo 31. O versículo 31 diz assim: eis que conceberá, dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria teria um filho, e esse filho seria Jesus. Então essa é a primeira linha explicativa. A segunda linha explicativa está no versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Esse filho seria verdadeiramente grande, o Filho de Deus, e receberia a promessa e cumprimento que havia sido feito a Davi no Velho Testamento. E na simetria final, o versículo 33, veja aí: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Em cumprimento das profecias de 2 Samuel 7, 11 a 13, Salmo 89, 4, Apocalipse 5 e uma vasta gama de texto, nós podemos perceber e nós podemos ver o Senhor Deus dando a Jesus o trono do seu pai Davi. Isso é importante para nós? Sim. É importante saber que essa profecia foi cumprida. É importante saber que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se Deus tem promessa para você nessa noite, Deus vai cumprir essa promessa. Aprendemos no sermão passado, na história passada, que Zacarias ele já não orava mais. E o seu coração expressava a sua necessidade. Ele era homem que ministrava diante da presença de Deus. O que ele e a sua esposa precisavam era um filho, e Deus deu esse filho, João, na hora certa, no momento certo. Entre as muitas outras passagens que provam esse fato, algumas acabam sendo mencionadas em tantos e tantos outros textos, como por exemplo Salmo 132, 11, Jeremias 23, 5 e também Romanos 1, 3. Veja o que diz lá em Lucas 1, 69, que está bem pertinho de nós, a gente pode ler. Lucas 1, 69, diz assim para todos nós: e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Maria terá meramente um filho, e esse filho não será meramente um filho qualquer, mas ele será o filho do Deus Altíssimo, daquele enviado pelo Senhor. E a declaração de Gabriel segue: seu reino jamais terá fim. Literalmente, meus irmãos, seu reinado não acabará. E isso traz para nós uma expressão e uma necessidade de evangelizar. Porque pensamos que com a ascensão de Jesus, o reinado de Jesus acabou. Não temos mais nenhum compromisso. Mas nós temos um compromisso de anunciar o reino, de pregar a palavra de Deus, de anunciar as boas novas ao Senhor. O reino do Senhor Jesus Cristo ainda não terminou.
É chegado o reino do Senhor. Então você tem que falar para o seu filho, você tem que falar para o seu neto, você tem que falar para o seu amigo, você tem que falar para o seu colega de trabalho, anunciar o reino de Deus. O versículo 34 deve ser caracterizado em mente, quando Gabriel disse a Zacarias que sua esposa Isabel iria ter um filho. O sacerdote respondeu: como posso ter certeza disso? A sua resposta equivaleria a não posso crer. O ceticismo leva a pessoa a descrer. Em contrapartida, Maria não é culpada dessa carência de fé, ela crê incondicionalmente. Veja o versículo 45, onde diz: bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Meu irmão, você crê no Senhor pela palavra de Deus. Você crê hoje em Deus Todo-Poderoso, e é aplicável a nós os mesmos atributos e qualidades que foram aplicados a Maria. Bem-aventurado aqueles que creram. Porém esta está agora perturbada, confusa. E o anjo, interpretou corretamente a mensagem, no sentido de que a assistência de um esposo, ela está para conceber um filho. Mas como seria isso? A diferença de Maria para Zacarias é gritante. Um disse: não posso crer. A outra disse: como vai acontecer isso? Mas eu creio na palavra do Senhor, eu creio na afirmação. Amado irmão, amada irmã, você veio aqui nessa noite para crer no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. Há alguma coisa impossível para o Senhor Jesus? Não existe, não há. E quando nós estamos trabalhando aqui, queridos, que a verdadeira humildade, ela é exaltada diante de Deus. Você pode falar qualquer coisa com Deus nesse momento. Você pode pedir ao Senhor, você pode orar ao Senhor, você pode agradecer ao Senhor, mas o Senhor estará olhando o seu coração. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam serão humilhados. A verdadeira humildade, ela é exaltada diante do Senhor. O finalzinho da nossa história conta que logo, versículo 38, o anjo confirma as palavras a Maria, e o anjo se ausenta. Em vez de serva, há quem insista na tradução escrava. Então, há algumas versões que diz: eis aqui a tua escrava, a escrava do Senhor. Servo ou serva no sentido de dolos, no sentido de escrava. A maioria dos tradutores e comentaristas conclui no presente contexto essa tradução, e seria muito feliz esta conclusão, baseada no fato de associarmos a palavra escrava com ideias sujeitas ao serviço voluntário, ao tratamento às vezes duro, mas ao tratamento de fidelidade ao seu Senhor. Nessa história, Maria se oferece: veja, faça-se comigo segundo a tua palavra. Leva alguém a lembrar-se da atitude humilde e completamente redimida do servo. Nas grandes passagens de Isaías sobre o servo, ela é a serva do Senhor, está desejosa de servi-lo, disposta a fazer a sua vontade e ser usada a levar em bom termo os seus propósitos. Assim, queridos, Mateus 1, 18 a 19, a gravidez da jovem Maria não seria fácil. Ela sabia que o fato da gravidez naquela fase de sua vida, em particular, antes da consumação do seu matrimônio com José, exporia uma dolorosa crítica ao ridículo, e conforme a lei, ela sofria até mesmo o risco de morte. Maria rendeu-se completamente, de corpo e alma, à disposição do Deus que amou e que chamou José e disse: José,
Não se afaste de sua futura esposa, pelo contrário, casa de uma vez. Consolida esse casamento, porque o que ela está gerando é ente santo. Você sabe da história. Não sei, meu irmão querido, se você tivesse sido submetido a essa experiência, você esperaria os 9 meses de gestação de Jesus sem ter relacionamento sexual com a sua esposa. De fato, ela já era esposa. Mas José respeitou todo o processo de gestação de Maria. Irmãos queridos, o que a confissão de fé fala sobre esse assunto, essa história vista nessa noite? A confissão de fé, no capítulo número 10 da vocação eficaz, fala: a vocação eficaz provavelmente, unicamente, da livre e especial graça de Deus, e não de qualquer coisa prevista no homem. Nesta vocação, o homem é inteiramente passivo, até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo, habilitado a corresponder a ele, a receber a graça nele oferecida, comunicada. O que esse trechinho da vocação eficaz está falando? Está falando para você nessa noite, está falando para mim nessa noite. Deus nos chamou de modo eficaz. Deus nos chamou de modo prático. Deus nos chamou para termos uma ação em Santa Maria, no Brasil e no mundo. A nossa vocação, o nosso chamado é livre e especial para a graça de Deus. Veja se o chamado de Maria não foi especial. Veja se o chamado de Maria não foi graça de Deus. Veja no chamado de Maria o trabalho da recepção, da encarnação do Logos, prevista nas Sagradas Escrituras. Esta vocação, a sua vocação, a vocação de Maria, a nossa vocação, é inteiramente passível. Não foi Maria que escolheu ser a mãe de Jesus. Foi quem que escolheu Maria? Deus. Hoje Deus está te escolhendo. Hoje Deus nos escolhe para realizar uma missão, e nossa atitude é de passividade diante do chamado de Deus. Até quanto eu vou lutar contra aquilo que Deus me chamou, para que eu possa ser um evangelista, um pregador, estender o reino dos céus, estender o reino de Deus. Eu tenho que ter uma atitude passiva, para que o Espírito Santo venha nos vivificar, venha nos renovar, e possa nos habilitar a corresponder ao anseio, ao chamado de Deus. Quantas e quantas pessoas estão sepultando a vocação eficaz? Você pode imaginar a última pá de cal sobre a vocação? Tem gente virando a pá de cal. O que é isso, pastor? Isso é um sincretismo que as pessoas usam para dizer: agora morreu, acabou tudo, pode ir embora todo mundo, né? O indivíduo lá que crê no cal, coloca o cal sobre o corpo. Isso já é uma coisa que nem faz parte da nossa cultura, mas tem muita gente decretando o fim do seu chamado, da sua vocação. Não tem mais ânimo, não anuncia Cristo, não fala do amor de Cristo. O camarada já matou a vocação que Deus chamou, já matou o propósito da vida dele. Agora não há mais essa liberdade, essa expressão bonita de Maria: cumpre-se em mim conforme a tua palavra. 2 Timóteo 1,9: quem salvou, quem nos chamou com santa vocação, segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Tito 3, 4, 5: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor como para os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Romanos 9:11: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aqueles que chamam.
Você está vendo, meus queridos irmãos, que a sua atitude é de passividade diante da vocação eficaz? Maria foi chamada de agraciada, de bem-aventurada. Maria foi chamada de favorecida, muito favorecida, e ela cumpre o seu chamado e a sua vocação eficaz. Pois bem, eu quero terminar nossa análise nessa noite. Nessa noite percebemos que a verdadeira humildade exaltada por Deus. O ser humano é inteiramente passivo até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo. A vida de Maria, a notícia que Gabriel trouxe, a sua postura diante de Deus, se colocando como serva, escrava do Senhor, rendendo-se ao cumprimento da palavra, tudo tem uma diretriz para nós nessa noite, para você nessa noite. Portanto, o que essa passagem te ensinou? Gabriel é enviado por parte de Deus a Nazaré, a uma virgem. Sabe de uma coisa, meu irmão? Deus está vendo agora, não o exterior, mas o interior. O homem vê o exterior, porém o Senhor, como diz lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor vê o coração. Deus está vendo seu coração agora, meu irmão. Deus está vendo seu coração jovem. Deus está vendo seu coração, irmã. Deus está vendo criança, seu coração. O coração é algo que nós não vemos, mas Deus vê. O homem vê o exterior. O homem poderia dizer, não, mas logo de Nazaré poderia vir a mãe do meu Salvador. Por que não veio da Grécia, não veio de Roma, não veio de Jerusalém, não veio de Judá, mas veio de Nazaré? Deus um dia olhou para você. Deixa eu dar uma respirada aqui. Como está o seu coração nessa noite? Você já se rendeu ao Senhor? Você já doou o seu coração, como Maria doou naquele momento de corpo e alma ao Senhor? Existe alguma coisa que precisa ser ofertado hoje ao Senhor? Há alguma coisa no seu coração que o Senhor precisa tratar? A saudação feita por Gabriel, muitíssimo favorecida, significa que ela achou favor por parte de Deus. Você tem achado favor por parte de Deus? O Cântico de Maria nós vamos analisar aí para frente, e ela vai expressar toda a gratidão ao Senhor. Do princípio ao fim, nossa salvação é obra de Deus, o produto de sua graça ao seu favor. Nós devemos, irmãos, trazer na nossa mente, no nosso coração, que nós somos salvos não pelos nossos méritos, não pela nossa escolha, não pelo nosso querer, mas nós somos salvos pela graça do Senhor. O Senhor Jesus nos amou antes da fundação do mundo. Moço, pega isso para você aí, querido, pega isso para você e agradeça desde o princípio o amor de Deus, o produto da graça do Senhor em seu favor. Você dobrará os seus joelhos diante do nome mais poderoso que existe. Tá bem que você gosta do seu nome, Astrogildo. Você gosta do seu nome, Astrogildo. E um dia eu falando sobre Astrogildo, que Astrogildo começou o ministério comigo, há 28 anos. Eu uso a personagem nos estudos chamado Astrogildo. E um dia eu estou lá, falando do Astrogildo, e alguém levanta, pastor, eu conheço um Astrogildo. Então, amém, queridos. Está certo que você gosta do seu nome, o nome mais bonito. Como é gostoso quando você está andando e alguém acerta o seu nome. Chama você pelo nome. Chama o seu nome, como por exemplo, Lívia. Não é bonito, Lívia, ouvir o seu nome? É o seu nome. Mas deixa eu falar algo para você, Lívia. O nome dos nomes, o nome mais bonito que existe, e lhe dará o nome de... Eu não ouvi vocês falando. E lhe dará o nome de... Todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
Não existe nome mais doce, lindo, bonito do que o nome de Jesus. Ao final desse sermão, queridos, eu quero trazer para você diretrizes práticas. A primeira diretriz que eu vou levar para essa semana é a descrição do anjo a respeito do Salvador. A descrição de Jesus. Quem é Jesus para você? Depois de tanto tempo de crente, de batizado, de confesso, de professo, Jesus ainda é grande sobre a sua vida, porque Ele será grande. O reino de Jesus para você já terminou, ou o reino de Jesus está aqui durante essa semana, na luta de ir, na chuva, na dificuldade de tratar, talvez de lidar com as pessoas, no sofrimento do dia a dia. Você ainda consegue ver Jesus com você no seu dia a dia, no seu reino, na sua casa, na sua família, no seu lar, entre os seus. A descrição do anjo a respeito do Salvador é: ele será grande, o seu reino jamais terá fim, coroas e tronos podem perecer, reinos vêm e reinos vão, mas a igreja de Jesus permanece para sempre. E olha aí, o reino de Jesus entre nós. Meu irmão, olha para a pessoa que está ao seu lado. São pessoas especiais, chamadas, lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro. Aqui está a presença do Senhor, do Deus Altíssimo, daquele que acolhe, daquele que transforma, daquele que restaura, daquele que purifica. E você faz parte do reino de Deus. Tenha visão disso, tenha com seu coração aquecido. Não queira ir para o mundo, não queira buscar os prazeres do mundo. Não, fortaleça com Jesus. Ele te ama. O Brasil pode acabar, gente. O Brasil pode acabar. Os Estados Unidos podem deixar seus Estados Unidos. Mas deixa eu abrir o coração para você. Aonde está o Império Romano? Aonde está o Império Assírio? Aonde está o Império Babilônico? Aonde está o Egito? Aonde estão essas nações? Mas a igreja do Senhor Jesus permanece para sempre. A igreja do Senhor Jesus é viva e eficaz. E você tem que arder o seu coração, porque você faz parte do reino dos céus. Você tem que corresponder ao chamado do Senhor. Era isso que botava fogo no coração desses homens. O crente ruim do século 21, o crente apagado do século 21, não chora aos pés do Senhor, não anuncia o reino de Deus. Deixa seu filho morrer nas drogas, deixa o seu marido estar distante, deixa o seu vizinho se matar, mas ele não abre a boca para testemunhar do reino de Deus, do poder de Deus, do evangelho de Deus, que ele é grande, seu reino não tem fim. E a igreja mostra o poder do Senhor Jesus. Queridos, Jesus é santo para você? Acabamos de cantar o cântico. O seu ser é santo. Santo, santo, santo é Senhor. Santo. Deixa brotar do seu coração, santo, santo, santo. Ele enche a nossa alma, ele enche o nosso espírito. E a visão de Isaías: ah, meu Deus, eu vou morrer, eu vi a tua glória, eu vi que tu és santo, e da brasa viva do altar. Crente, o que está acontecendo com você, crente? O que está acontecendo conosco, irmãos? Ou a gente incendeia nosso coração com o evangelho e saímos aí falando do amor de Cristo, ou você reconhece que Ele é o Filho de Deus para a salvação do homem, para suprir a necessidade que somente o Salvador pode suprir na vida do homem. Ele era assim como você. Ele veio, ele teve fome, ele teve sono, ele precisou de amigo, ele chorou, ele teve sede, saiu dele sangue. Ele encarnado como homem foi igual a você, e a Bíblia diz que Ele levou sobre si
todos os nossos pecados, porque Jesus não teve pecado, Ele sofreu por você naquela cruz. Eu quero dizer, meu osso, renda ao Senhor hoje. Ele levou sua dor, Ele levou seu sofrimento. Ele é Deus, Ele é divino. Essa passagem mostra que Jesus era e é as três coisas ao mesmo tempo. Ele é o ser perfeito, homem sem pecado e Deus. Hoje, quais são os aspectos fundamentais de sermão para a sua vida? Eu tenho dois somente. Assim como Isabel, que concebeu em sua velhice, porque para Deus não há impossível. Nós gostamos de cantar. O Sola canta, você canta e abre a sua boca dizendo: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Martinho Lutero na Reforma compôs esse hino para dizer: se o seu castelo em Cristo não é forte, é porque você não edificou a sua vida, a sua alma sobre a rocha que é Cristo Jesus. Edificou sobre a areia, e o primeiro vento, a sua casa, o seu castelo vai cair. Vai cair. E a última afirmativa dessa noite é a postura de Maria. Veja o versículo 38. Eis aqui, serva do Senhor. Quantos nessa noite são servos do Senhor? Quantos? Então você faz essa mesma afirmativa. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui o servo do Senhor. Mas eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, para que o versículo diz: para que se cumpra conforme a tua palavra. Ainda que Maria não compreendesse plenamente tudo que ela creu, a fé significa entregar alguém seu caminho ao Senhor, confiando nele, sabendo que Ele fará tudo o que for melhor. Olha o que diz o Salmo 37, versículo de número 5. Diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E agora, seu estado clínico mental, seu quadro clínico físico, sua luta, sua dificuldade, seu estado, como você está hoje, entrega ao Senhor, confia nele. Confia nele. Isso é fé. Em outras palavras, descrição da fé, conforme o comentário de Marcos 11, 22 e 23, fé é crença, é rendição, em entregar ao Senhor. Eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpre em mim a tua palavra. Que Deus nos ajude. Estamos ainda começando a exposição do Evangelho de Lucas. Estamos ainda, meus irmãos, vendo os anúncios dos nascimentos de João e de Jesus. E nessa noite nós terminamos com a missão cumprida de Gabriel. Gabriel não tinha mais nada para fazer aqui na terra. Ele já tinha trabalhado com Zacarias e Isabel. Ele já tinha trabalhado com Maria e José. E diz o texto que ele então se ausentou-se dela. E a partir de agora, o que você vai estudar vai ser a visita de Maria e Isabel, o cântico de Maria, o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, fechando o processo da natividade. Reverendo, por que eu tenho que saber dessa história? Para que eu possa pregar o Evangelho. Quando você começar a pregar o Evangelho, começa por essas histórias. Começa pela história de Isabel, de Zacarias, começa pela história de Maria. Vai falando. E isso você vai demonstrando assim de forma organizada, simétrica, o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Eu quero, antes de terminar, orar
orar por nós. Quantas e quantas vezes nós estamos descrentes dessas coisas? Eu falei nessa noite, será que Jesus ainda continua sendo santo para nós? Será que Jesus continua sendo esse homem importante para a nossa vida? Será que nós nessa noite somos servos do Senhor, escravos do Senhor? Ou somos escravos dos nossos desejos e contentamento? Então aqueles que quiserem orar comigo, se ponham em pé agora. Feche os seus olhos e ore ao Senhor dizendo: Senhor, eu preciso ser acordado. Eu preciso ser avivado. Eu preciso ser renovado. Você é passivo até a hora que o Espírito Santo tomar o seu coração.